Boa noite, bem-vindos ao Capital. Há vida para além da crise. Há ideias de negócio, há projetos inovadores e há promotores com vontade de arriscar. A cultura empreendedora vai fazendo o seu caminho e as iniciativas sucedem-se. Uma delas é a Beta Start, um programa de aceleração de ideias que permite transformar um projeto numa empresa em algumas semanas. A iniciativa é da BTI, a Associação para a Promoção da Inovação e Empreendedorismo, e é sobre ela que vamos falar hoje com a Sofia Peçanha, que é precisamente uma das associadas da BTI e, de resto, também ela própria. Uma empreendedora. Sofia Peçanha, obrigado e boa noite. Obrigado por ter vindo. Tenho muito gosto de estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado. Eu perguntava-lhe as pessoas o que é Beta Start, o que é isto da aceleração de ideias? O que é acelerar uma startup, o que é acelerar um projeto? Uma empresa nova em fase nascente. Exatamente. Acelerar é fazer as perguntas certas e ajudar os empreendedores a criar, a estruturar a sua ideia de forma a poderem rapidamente chegar aos seus clientes, chegar ao seu objetivo, que é ter uma empresa aberta ao público, seja o que é que isso quer dizer. Ou seja, como é que nós fazemos isso? Através de mentores, formadores e com um coach, uma espécie de treinador que espicaça os nossos empreendedores, que perguntam e também que dão a sua opinião e que dão a sua experiência a este empreendedor que tem uma ideia no início, uma ideia de negócio que pode ser um bom produto ou um bom serviço, não é? Para colocar no mercado. E ajudam o empreendedor a encontrar o melhor de si próprio, da sua experiência profissional passada, da sua experiência académica, daquilo que melhor ele tem e aplicar ao seu projeto para o fazer crescer. E o que é que isso significa? Significa encontrar o cliente, encontrar os recursos, as pessoas certas, os parceiros certos, e significa também encontrar, se calhar, a tecnologia certa e encontrar um modelo de negócio. Como é que eu estou a criar valor para o meu cliente e então que valor é que eu vou capturar? Quanto é que eu posso? O que é que o produto há de ter para ter um negócio? Exatamente. E que preço é que eu hei de colocar o produto? Quem são os meus clientes? Exatamente. Portanto, isso genericamente então o processo da aceleração de ideias. Amanhã este programa, o vosso programa Beta Start, vai passar por uma fase importante, que vocês já têm, se não me engano, 30 projetos numa pré-seleção. Já agora, quantas candidaturas é que receberam? Vamos cerca de 60 para esta edição. Exatamente. Já fizeram uma pré-seleção para 30. Exatamente. E agora vão entrar na fase final. Exatamente. Para chegarem a um número mais reduzido que depois serão então acelerados esses. Exatamente. Quais são os critérios nesta fase agora para passar das 30 para as 10 ou para as 15? Aquilo que nós procuramos, nós procuramos uma ideia e uma equipa. Gostamos muito de equipas multidisciplinares. O encontro entre um engenheiro e um gestor é muito positivo. O gestor que consegue ir vender e chegar ao mercado e o engenheiro que consegue produzir e criar o produto. Por isso, quanto mais multidisciplinar, melhor. Diz-se que uma empresa que tiver um designer, um advogado, um engenheiro e um gestor é a equipa perfeita para fazer um produto chegar ao mercado. Procuramos multidisciplinaridade, procuramos flexibilidade. Todos estes projetos vão ser questionados constantemente e isso é muito importante, que alguém que está diante de um mentor que diz isto assim não vai funcionar, tenha a capacidade de perguntar não vai funcionar porquê, por favor ajude-me a fazer funcionar. Procuramos também flexibilidade. Os projetos alteram-se, podem-se alterar de alguma forma ao longo deste projeto, deste processo. Sim. Uma startup é como um bebê que está a ser feito. Vai-se alterando, vai crescendo, não só vai sendo maior, como vai ganhando forma. E por isso é preciso que o empreendedor tenha a flexibilidade para, por um lado, manter a sua visão, porque ele é que tem que ter a paixão por aquilo que está a fazer. O filho é dele, basicamente. Exatamente, o filho é dele. Claro. Manter a sua visão, mas ao mesmo tempo ter a flexibilidade para conseguir ouvir os conselhos que recebe e chegar a implementar essa visão com o conhecimento dos outros. Por isso, ir sempre agregando toda a informação que vai absorvendo recebendo. Todos os inputs externos. Esta é a quarta edição do Beta Start. Vocês selecionaram sobretudo projetos na área do turismo. Exatamente. Que é um setor tradicional, é daqueles setores que se diz sempre que estará aí uma parte da solução para o país, obviamente, no desenvolvimento do turismo, mas ao mesmo tempo é também um setor que nós associamos pouco, se calhar mal, mas a inovação, por exemplo. Nós associamos muito inovação a áreas tecnológicas, computadores, aplicações, softwares, por aí fora. Como é que a inovação e o empreendedorismo casam nesta altura com o turismo? Nós procuramos exatamente isso, Paulo. Aqui o encontro entre a tecnologia e o turismo, procuramos aplicações mobile que sejam focadas em turistas, no próprio cliente turista ou nos operadores, nos promotores de turismo em Portugal. Procuramos não um novo conceito de hotel, porque não temos capacidade num mês de ajudar alguém a criar um novo hotel. Isso é um projeto de longo prazo, com investimentos muito, muito grandes, mas temos capacidade de alguém que tem uma ideia para uma aplicação que o turista possa utilizar quando chega a Lisboa,
focar essa aplicação de uma forma inteligente num conceito que seja inovador e que de facto possa interessar alguém que aterra em Lisboa e que faz download e que depois usa para viajar. Tudo muito virado para o mundo mobile também. Tudo muito virado para, sim. Telemóveis inteligentes, os smartphones ou os tablets. Sim, sim. É de facto o encontro entre aquilo que pode ser construído rapidamente e o mundo web e o mundo mobile pode ser construído rapidamente e um setor que é tradicional, que é o turismo. Por isso, aplicações que possam ser utilizadas por hotéis, restaurantes, promotores de serviços, promotores de passeios, de guias turísticos. Nós não queremos o guia, queremos algo que seja um serviço, se calhar, para o guia poder utilizar e chegar aos seus clientes mais rapidamente. Bem. E tem ideia de quem são os promotores destes projetos? Isto é, quem são as pessoas que estão por trás? Não sei, em média são o quê? 3, 4 pessoas por cada projeto? 2? Vou ser sincera, no formulário nós só tínhamos espaço para 3. Para 3? Sim. E houve quem acrescentasse umas linhas lá por baixo ou não? Não houve ninguém a acrescentar, por isso creio que não temos nenhum projeto com mais do que 3 promotores. Temos alguns projetos só com uma pessoa, que é algo que nós não damos prioridades a esses projetos, que é sempre preciso mais do que uma pessoa para fazer as coisas acontecer, porque senão há demasiadas coisas para fazer para se poder montar um negócio sozinho. Quem é que eles são? E é uma característica que já os empreendedores das edições passadas viviam estas características. São pessoas com 5 a 10 anos de experiência. Profissional já. Já profissional, exatamente. Não são pessoas que estão desempregadas, são pessoas que estão empregadas, que têm o seu próprio trabalho neste momento. São pessoas que estão à procura de fazer a sua vida crescer, ou seja, não estão focadas na crise, estão focadas no que é que eu posso fazer para que a minha vida esteja melhor, estão focadas numa paixão. E têm 30 e picos anos, formação superior, sem dúvida, experiência de trabalho, alguma experiência internacional. Temos candidaturas de equipas com portugueses e estrangeiros, ou seja, não são só portugueses, já na última edição. São várias experiências. Sim. E vários mundos, se quiser. Sim, e foi uma das razões pelas quais nós decidimos fazer o programa todo em inglês. Já na última edição não estávamos preparados para isso, deparámos-nos com empreendedores, com equipas que eram portugueses e estrangeiros e vimos, de facto, há aqui uma necessidade, vamos fazer o programa em inglês. Isto vai ser tudo feito em inglês? Vai ser tudo feito em inglês, sim. E é obrigatório hoje em dia, é a língua tem que ser. E acima de tudo, franca. Claro, e nós também estamos a querer incentivar os nossos empreendedores a pensarem em Portugal como um mercado de teste. Vamos testar aqui, vou testar em Lisboa, vou testar no Porto, vou testar no país todo e depois vou rapidamente, vou para a Espanha, vou para os Estados Unidos, vou para o Brasil, vou para onde for. As novas plataformas mas tenho que ir lá para fora, porque 10 milhões é um mercado demasiado pequeno para qualquer coisa. Que características é que têm esses empreendedores ou esses promotores? São pessoas teimosas, no bom sentido, se quiser? São pessoas tenazes, sim, e persistentes, sim. Empreender é uma maratona. Há a ideia também de que vai ser preciso tempo, obviamente que é preciso tempo para disse-me há pouco que, de uma forma geral, estes promotores têm o seu emprego, estão empregados. Sim. Abandonam o emprego, não abandonam, despedem-se estas questões Para o Beta práticas? Start não se despedem, nem nós pedimos que façam isso. Aquilo que fazem é tirar dias de férias. Tiram dias de férias, se calhar falam com as suas entidades empregadoras. Chefes, líderes, claro. Exatamente, claro. Com as suas equipas e encontram alguma flexibilidade. Nós temos muitas atividades de manhã, atividades ao final do dia, mas não é um programa pós-laboral. Por isso, de facto, é preciso... Tempo útil de vários dias. Sim. E é preciso dinheiro ou não? Aquela ideia. Não, eu tenho uma ideia de negócio, tenho um projeto, mas não tenho dinheiro. Na fase em que os projetos nos chegam à Beta Start, não é preciso dinheiro, é preciso capacidade de implementar. Por isso é que eu dizia que é tão bom ter um gestor e um engenheiro. Se o engenheiro é capaz de fazer o código e fazer a aplicação e o gestor vai encontrando os clientes, não é preciso dinheiro para fazer. Um dos grandes objetivos do Beta Start é, de facto, ao fim destas 4 semanas, as equipas estarem preparadas para apresentar a sua ideia a investidores, a business angels, a sociedades de capital de risco e terem as bases necessárias para serem credíveis e terem esse investimento. E para terem acesso a fundos, não é? Para terem acesso a fundos, para captarem a atenção de investidores. Portanto, nesta fase, então, vocês, a partir da manhã, vão então selecionar os tais 10 ou 15 que podem ser... Podem ser 9, podem ser 12, serão aqueles que forem muito bons. Nós não queremos estar fechados em têm que ser 10 e depois há um 11º que é deitar fora projetos que sejam bons. E vamos deitá-lo fora. Ou então tem que ser 10 e há um que não é
particularmente interessante, afinal parecia uma boa ideia, mas o empreendedor é pouco flexível, responde com monossílabos, não consegue colaborar e nós não queremos aquela pessoa tóxica, se calhar, na equipa. Pomos-nos no papel de juízes, sem dúvida, e é um bocadinho... quem somos nós ao mesmo tempo? Exatamente, claro que é ingrato. Quem somos nós para julgar, seja quem for. Mas temos que o fazer. Também, temos que o fazer e fazemos, acima de tudo, para criar valor para a equipa que fica, para criar a melhor equipa de trabalho. Porque também a colaboração entre os empreendedores que participam é uma base muito, muito importante. Viver durante 4 semanas com esta comunidade de pessoas que estão a viver exatamente o mesmo que eu, estão a criar, estão à procura não só dos mesmos serviços dos contabilistas, dos advogados, e podemos trocar contactos, mas também estão à procura de como é que eu vou resolver este problema, como é que eu vou encontrar aqui, como é que eu paro de bater com a cabeça no mesmo sítio porque não estou a encontrar uma solução, e a colaboração entre eles é muito importante. E esta colaboração é algo que se estende depois no tempo. Eles vão estar juntos? Eles vão estar juntos, portanto, fisicamente. Já agora, sim, para as pessoas perceberem, depois desta seleção, então, vão sair os tais 10, 12 projetos, logo se vê, entra-se então aí sim na fase da verdadeira aceleração. Exatamente. As tais 4 semanas que a Sofia disse. Sim. E isso funciona como então? Vai ocupar muitos dias, já disse há pouco também. Eles vão estar todos juntos dos vários projetos ou o processo é separado, depois cada um com o seu treinador, entre aspas, com o seu coach, ou com os seus mentores? Todas as atividades de formação e workshops um pouco mais criativos são em conjunto. Nós temos vários workshops ao sábado e temos também uma série de atividades de formação que acontecem num horário, calendário que varia, e todas essas atividades são em conjunto. Os encontros com os mentores e com os coaches são individuais. Porque são muito focados no projeto em si, não é? Claro, são 100% focados, sim. São 45 minutos com os mentores, cada encontro são 45 minutos 100% focados na ideia do empreendedor que está ali, por isso estão a ter uma conversa como nós os dois estamos a ter agora, 100% focada na ideia deles. E, portanto, o objetivo então é que, passado 4 semanas, saia dali um projeto de negócio, um modelo de negócio, um projeto para apresentar a investidores. Exatamente. Esses investidores estão pré-selecionados, aparecem depois, vocês têm a rede de contactos para colocar business angels ou capitais de risco, outra forma de garantir financiamento? Nós temos contactos tanto com indivíduos como com pequenas sociedades com sociedades de investimento. Temos uma ligação forte com a APBA, que é a Associação Portuguesa dos Business Angels. Exatamente, que são pessoas agora individuais que são têm meios, exatamente, pessoas para investir. Individuais que têm meios para investir, exatamente. E que andam à procura deste tipo de projetos, precisamente. Exatamente. E que neste momento existe uma oportunidade, porque a Bolsa não está a trazer os retornos que poderia, as pessoas têm dinheiro, se calhar, disponível para investir e estão disponíveis a pensar, bom, vou arriscar aqui 50 mil, 20 mil euros e ver o que é que dá. Sabendo que nesta fase tão inicial dos projetos é a fase mais arriscada, mas a fase com maior retorno. Se calhar ponho 20 mil euros agora e tiro 200 mil daqui a 2 anos ou 3. Um retorno 10 vezes, que é fantástico. É também nesta fase, claro, mas também é nesta fase em que aposta-se em 3, 4 projetos e se um vingar já é ótimo, porque paga o investimento sem retorno dos outros projetos. A Sofia tem uma experiência também, é empreendedora. Sim. Qual é o seu projeto? O meu projeto chama-se Actual Sun e é a gestão de informação para parques solares. É um software que se aplica a parques solares de grande escala, ou seja, estamos focados na grande geração e não na microgeração nos telhados das pessoas. Num parque de grande geração implementamos o nosso software e retiramos todos os dados de performance do parque. E estamos-nos a focar em portfólios de parques, ou seja, aquilo que nós observamos, o problema que nós observamos é que a indústria está a convergir para um momento em que existem muitos investidores financeiros em parques solares. Ou seja, existem grandes veículos... São pessoas que entram no negócio para tirar um retorno passado um tempo. Exatamente, que entram no negócio sem saberem, se calhar, nada de parques solares e apenas para tirarem o retorno financeiro. E o que é que isso... E compram parques solares, como poderiam comprar casas, compram parques solares. E deparam-se com uma série de parques diferentes, com muitos softwares diferentes, com muitas tecnologias diferentes, em que gerir toda aquela informação é uma dor de cabeça. Para 5 parques eu posso ter 5 softwares, com 5 logins, com 5 estruturas e bases de dados completamente diferentes. Vocês fazem uma uniformização disso? Nós uniformizamos essa informação. Em que fase é que está esse seu projeto? Está numa fase muito inicial, em que já temos... startup também? É uma startup. Está um bocadinho à frente daquilo que nós procuramos para o Beta Start, no sentido em que já recebeu um pequeno investimento, tem todo o protótipo já
pré-feito, está todo desenhado. Que é software? É software, exatamente. Estamos a recrutar neste momento os 2 engenheiros que vão fazer a primeira versão do software e vamos, eu e a minha equipa, somos 3 sócios, uma americana, um inglês e eu, e vamos a caminho dos Estados Unidos para 3 meses, um programa muito semelhante ao Beta Start, mas mais longo no tempo. Durante 3 meses vamos ser acelerados lá, vamos receber, vamos ser questionados, vamos ter mentores, vamos receber formação e no último dia a diferença do Beta Start é, em vez de apresentarmos a ideia, vamos ter que apresentar uma demonstração do produto. Portanto, aí tem que ter o produto já a funcionar mesmo. Temos que ter um protótipo do produto a funcionar. Se calhar não tem que ser, a base de dados não tem que ser ainda a real ligada a todos os parques, mas tem que ser pelo menos com dados. Tem que funcionar já de alguma maneira. Pode não funcionar 100%, Exatamente. Mas tem que funcionar. A Sofia está também envolvida na BTI, como associada. A BTI é uma associação sem fins lucrativos, precisamente para promover o empreendedorismo e a inovação. Qual é o modelo de negócio da BTI, propriamente dito? Sim. Isto é, como é que a BTI paga as suas contas, as instalações, a conta de eletricidade? Nós temos 2 fontes principais de financiamento. Por um lado, temos parceiros como a Caixa Geral de Depósitos, que é o nosso parceiro alfa, que patrocinam atividades específicas e a BTI como um todo. A Caixa Geral de Depósitos é nosso parceiro para todas as atividades da BTI. Agora, no Beta Start, temos alguns parceiros como a Sotrópico ou a ANA, ou o Grupo Pestana, que patrocinam e apoiam o Beta Start especificamente. Também mais virado para o turismo, essas empresas estão muito interessadas no setor, como é evidente. Essa é uma parte, é um lado do modelo de negócio. Por outro lado, ao apoiarmos empresas e apresentarmos a investidores, todas aquelas que de facto fecharem um valor de investimento com os investidores, vão-nos dar uma percentagem, um FII, que é cerca de 5%. Do financiamento que conseguiram. Obviamente vocês, porque este programa é gratuito. É, 100% gratuito. As pessoas não vão pagar para concorrer, nem para aquele mês, aquelas 4 semanas em que vão estar a ser aceleradas. Nada. Não pagam nada. Não. Portanto, é um bom negócio para elas, digamos. É um bom negócio para elas, só pagam se tiverem sucesso, claro. E isso mantém-nos a nós incentivado para escolher bons projetos, pagar, para os ajudar, claro. e para os fazer chegar a bom porto. Claro. Hoje a edição do Jornal de Negócios falava de projetos semelhantes a esse, o Sandbox, que a BTI também esteve associada, e havia um título curioso na peça que eu tenho aqui, que é a Geração Arrasca transforma-se em Geração Startup. A Sofia, que está por dentro desse mundo do empreendedorismo, acha que, de facto, nós estamos a construir e podemos ter uma geração startup? Eu acredito que sim. Acredito que este é um movimento que começou já há alguns anos fora de Portugal e que ganhou muita força com a crise. Se calhar, há pouco tempo, já não tenho em concreto os números, mas a palavra empreendedorismo nas notícias em Portugal duplicou, apareceu mais 10 vezes desde 2008 para agora, aparece 10 vezes mais ou 100 vezes mais do que aparecia antes. Isso é um conceito que interessa às pessoas, as pessoas não têm outro remédio. Hoje em dia, ser empreendedor, e também é um ponto que eu gostava de fazer. Nós na BTI focamos em projetos concretos que tenham capacidade de serem implementados rapidamente e interesse em internacionalizar. Mas o empreendedorismo pode ser muita coisa. Ser empreendedor pode ser até dentro do meu emprego, em que eu recebo o meu salário certinho ao fim do mês, eu posso ser empreendedora e trazer ideias e dar um bocadinho mais e procurar ser mais produtiva, ser mais criadora. O empreendedor é alguém que começa com uma folha em branco e faz qualquer coisa acontecer onde não havia nada. Isso é ser empreendedor. E nós hoje em dia não temos outro remédio, porque estamos a aproximar a um momento em que quase que dá vontade, vamos apagar tudo e começar de novo. Como é que as pessoas com esse perfil, e já agora aqui nos materiais de promoção e de informação sobre o Beta Start, está aqui de facto que vocês estão assentes numa cultura jovem, estimulada por pessoas visionárias, apaixonadas, otimistas, sim, inovadoras, realizadoras e que, sobretudo, possuem os valores e atitudes de compromisso com a mudança social. Como é que vocês têm estas características, de facto, sobretudo o otimismo, a inovação, olham um pouco para o resto da economia e de um mundo empresarial que não é tão inovador, eventualmente não é tão otimista, os grandes grupos económicos, os nossos empresários mais velhos, diria eu. Há aqui uma fratura ou não, em termos geracionais, e na forma de estar nos negócios e na economia e de fazer coisas?
Eu acho que um otimista, e nós como associação somos otimistas e cada um de nós dentro da BTI é otimista, um otimista olha para qualquer coisa como uma oportunidade. Há uma cisão geracional, isso é uma oportunidade. Vamos criar as ferramentas para fechar esse espaço entre as gerações. Será que existe uma diferença muito grande entre os antigos empresários e os novos? Acho que temos sempre muito a aprender uns com os outros. Nós nunca podemos esquecer as bases daquilo que foi a velha economia e que vai continuar a ser. E as bases são sempre as mesmas, as perguntas são sempre as mesmas. Quem é o cliente? Como é que eu crio valor para esse cliente e como é que eu lá vou chegar? De antes chegava-se de uma forma diferente, criava-se valor de uma forma diferente, se calhar era mais fácil. O Henry Ford, no princípio do século XX, fazia os carros todos pretos, porque era o que as pessoas, era o que havia e as pessoas ficavam contentes. As pessoas podem escolher a cor desde que seja preto. Desde que seja preto, exatamente. Dava-se esses luxos porque não tinha concorrência, chegar ao cliente, ele já estava a ser inovador o suficiente só por estar a fazer o carro lá chegar. Por isso nós simplesmente, mas a pergunta continua a ser a mesma. Como é que vamos chegar ao cliente? Como é que vamos criar valor ao cliente? Naquela altura, bastava um carro preto que andasse para criar valor. Hoje em dia tem que ser um carro ecológico, tem que ser um carro confortável, tem que ser um carro às cores, tem que ser outras coisas diferentes para criar valor. Claro. Mas a pergunta é sempre a mesma. Como é que eu vou criar valor suficiente para o cliente estar disposto a pagar dinheiro por aquilo que eu estou a fazer? E nesse sentido, a nova economia tem muito a aprender sempre com a antiga. As bases de finanças, as bases de criação de valor, estou a repetir-me, são sempre as mesmas. No fundo, a existência de um modelo de negócio. Tem que haver uma ideia, um conceito, um produto e um mercado para o comprar. Exatamente. Acha que as novas gerações estão a sair da zona de conforto? A zona de conforto discute-se muito agora, porque o país, de facto, está com esta crise, os direitos adquiridos, o emprego para toda a vida, a estabilidade no emprego, tudo isso. Acha que há muita gente mais nova disponível, de facto, para ter outro tipo de relação com o mundo laboral, com as empresas? Eu acredito nisso baseado nas pessoas que me rodeiam, baseado nas candidaturas que nós recebemos ao BetaStart. Mas se é um microcosmos ou não? Não sei se não lhe consigo responder. Nós tivemos, o ano passado tivemos 100 candidaturas aos programas de BetaStart, com mais estas 160 candidaturas. Das nossas atividades, das conferências como o Silicon Valley Comes to Lisbon, o TEDx, participaram milhares de pessoas, não é exagero. No Silicon Valley Comes to Lisbon estavam 1.200 pessoas a participar, no TEDx 400. Será que 2.000 ou 3.000 ou 4.000, 5.000 pessoas são um microcosmos? Não. Talvez. A concentração etária talvez não seja, porque a concentração etária também é muito. Será que estas pessoas tocam nestas famílias todas e tocam em todos os amigos e tocam nas cidades de onde vêm? Porque não estamos a falar só de Lisboa, estamos a falar de outros sítios. Todas as iniciativas, a BTI não é a única, há mais iniciativas. Há os Startup Pirates, há o ISCTE MIT Venture Competition, há incubadoras antigas e mais antigas e mais recentes numa série de cidades do país. Há espaços de cowork, muitas vezes, claro. Exatamente, há espaços de cowork, há cursos de empreendedorismo a nascerem nas diversas universidades. Mas eu acho que o movimento não é um microcosmos. E as pessoas estão à procura de qualquer coisa, porque a crise abana-nos. E esse abanão pode-nos fazer, e é uma opinião agora muito pessoal minha, pode-nos fazer querer-nos segurar ao mais seguro, o meu salário, o meu contrato, os meus direitos, vou fazer greve. É a opinião pessoal minha, que esse é um caminho. Ou outro caminho de abanaram-me, então vou ter que ir à procura de outra coisa diferente. O abanão também pode fazer cair paredes e abrir uma visão nova. Há um livro famoso de gestão de Onde Está o Meu Queijo, Roubaram-me o Meu Queijo, sobre exatamente dois ratinhos que lhes roubam um bocado de queijo dentro de um labirinto e o que é que eles fazem? Há um ratinho que fica no cantinho dele a chorar que lhe roubaram o queijo e depois fica, quer dizer, com fome e ao frio, e o outro ratinho mete-se no labirinto e vai à procura do queijo dele. São duas posturas completamente distintas. São duas posturas completamente diferentes. Sim. E acha que as novas gerações estão a ser preparadas de alguma forma para esse tipo de ambiente de empreendedorismo? Isto é, há aqui uma preparação também universitária, a educação também é importante para, de facto, arriscarem mais? Sim. Eu acho que demora-se gerações a mudar um sistema educativo. E hoje em dia não conheço em detalhe como é que é o nosso sistema educativo ao nível do liceu. Nível, claro. E aquilo que sei ao nível das universidades
sem dúvida. E isto já começou há muito tempo atrás. Eu acredito que o programa Erasmus, por exemplo, abriu a cabeça de uma geração inteira de pessoas que participaram e continuam a participar para aquilo que pode ser europeu ou ser um cidadão do mundo e ter um contacto com culturas diferentes, não só para a cultura para onde se vai, mas todas as culturas que se encontra, de todos os outros Erasmus, de todos os outros países que encontramos quando saímos. E por outro lado, a geração de agora, a geração que agora tem 20 anos, que já foi adolescente já com o Facebook, já com o Google, com um e-mail, com um potencial que nós não tínhamos há 10 anos atrás. Se pensássemos que o Facebook não existia há 10 anos atrás, como é que estas comunidades se encontravam? Hoje em dia, a BTI, nós temos 2.000 e pico seguidores no Facebook e estas pessoas com quem nós comunicamos e que vêm às nossas atividades porque estamos ali, porque senão não havia forma de chegar a eles. Como é que nós íamos fazer? Mandar cartas para as pessoas? Há 10 anos atrás era assim. É um mundo completamente diferente. É um mundo completamente diferente. Ainda estamos no início da adaptação a esse mundo. Exatamente. E por isso as modas, todo o tipo de modas, desde roupa até tendências de pensamento, viajam muito mais depressa porque estão no YouTube, porque estão no Facebook, porque estão em todo o lado. E por isso a comunidade passa a ser completamente global. Não sei se o nosso sistema educativo português já o está a preparar, mas não tenho dúvida que a internet está a fazê-lo. Nomeadamente em casa, hoje em dia, de facto, a educação é feita muito através das redes sociais e isso vai contribuir, de facto, para a criação das tais redes empreendedoras, certamente. Sem dúvida. Vocês funcionam muito desta maneira, não é? Nós funcionamos 100% online, sim, nós funcionamos 100% online. Temos reuniões no Google+, em que com webcams temos reuniões ali, temos uma intranet, temos um Google Docs onde pomos os nossos documentos. Eu participei na pré-seleção do Beta Start sem sair de casa. Estava em casa, tirei 2 horas, estou a trabalhar no meu projeto, não é? Tirei 2 horas, foquei-me, li todas as candidaturas, vi os perfis das pessoas e dei a minha opinião sem sair de casa. Por isso, sim, nós somos completamente dependentes das novas tecnologias. Muito bem. Sofia, muito obrigado por ter vindo. Obrigada, boa sorte para o Beta Start e boa sorte também para o seu projeto. Vamos falar depois. Muito obrigado. Tome nota, para os próximos dias, já amanhã, sexta-feira, o Governo vai discutir com os sindicatos as novas regras apresentadas para a função pública. Em causa estão mudanças no vínculo laboral dos funcionários públicos para os aproximar do regime privado e também mudanças no regime de mobilidade especial dos funcionários públicos. Segunda-feira, dia 20, o Eurogrupo vai analisar o segundo pacote de ajuda à Grécia. O polémico pacote à Grécia vai ser então visto pelos ministros das Finanças dos países do euro. E na quinta, dia 23, a Comissão Europeia vai publicar as previsões económicas intercalares para os 27 Estados-membros. Vamos ver até que ponto é que a recessão vai ou não instalar-se na Europa e até que ponto é que vai aprofundar-se em relação aos valores que já são conhecidos. O Capital regressa para a semana. Boa noite e boas ideias de negócio.